Então, Mas, assim... Andrei, então explica também para as pessoas, né, como a gente está falando com pessoas que estão fazendo transição de carreira ou estão começando, né, na área de design, explica para a gente um pouco a diferença que tem os cargos e as atuações deles, por favor. Então, em 2010 a 2012, nesse período, por exemplo, basicamente a gente não tinha muita variação. Era ali um especialista de usabilidade, analista, especialista, um designer de interação. Eu tinha colegas com cargo de designer de interação e arquiteto da informação. No geral, obviamente, tinha outros, mas no geral eram esses três na área do digital, que é uma evolução do web design, digamos assim. O web design ele evoluiu para essas especializações. Depois disso, começou a ter mais especializações dentro do campo do design, e quando foi ali em 2020, antes da pandemia, a gente começou a ter mais especialização. Só que nesse meio do período teve uma outra diferença. Entre 2010 a 2020, em 2016, eu me posicionava como designer de interface. E aí eu fiz um processo seletivo, e aí, obviamente, voltei para o mercado, fui procurar uma recolocação. E aí, quando eu fui ver tudo que eu tinha que estudar como designer de interface, eu achei um absurdo, porque você tinha que aprender muito mais coisas, fazer muito mais tarefa, porque antes você fazia o design, você recebia o briefing, fazia ali um benchmark, ali um mood board e fazia uma proposta de tela. Com esse fluxo do design mais especialista, veio o UX Research, já existia, mas, de novo, foi uma questão do mercado ter cargo disso e valorizar os profissionais nesse sentido. Então apareceu o UX Research, apareceu o UX Writer, né, que você é um redator, mas um UX Writer não é um redator, não é um revisor de texto, é um profissional que trabalha com experiência do usuário, né, focando em conteúdo. Um UI designer, um designer de interface, é um profissional que é focado em tela, em elemento, em componente visual, em design visual. E o UX Research vai focar em pesquisa, e aí começou a ter essas variações. O Product Designer, o que eu vejo, é que ele é uma característica do mercado de tentar generalizar algo que já era genérico, que foi ter essas especializações e depois ficou genérico de novo. Então, por isso que eu falei que o mercado de design ele é muito cíclico e ele tem muita mudança, muitas variações, e é uma onda, porque ele era muito genérico, depois ele foi especialista, depois ficou genérico, de novo ficou especialista.